Opa, agora foi. Agora foi. Acho que tinha cortado antes, eu percebi que eu estava falando em cima de você. Desculpa, Renan, tudo bem? Imagina, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo Tá- ótimo. Tava trabalhando até agora? Eu sei que você termina tarde. Tava, vou voltar depois. Mas tudo certo. As intervalinhas do quarto, quinto turno, nem sei mais. Vai ser seu break agora, então. Obrigado Exato, pela pausando o participação. descanso. Pessoal, mais uma vez, continua compartilhando aí. Tem muito para agregar nessa live. Eu estou muito feliz de ter o Rubens Agradeço aqui comigo. Eu conheci o Rubens, se eu não me engano, acho que foi uns 5 anos atrás, quando eu fui em São Paulo fazer um curso da BTM. Ele vai falar um pouco da BTM aqui. E além de ser o professor daquela turma, a gente saía para almoçar também, então a gente conversava bastante durante 2 semanas praticamente. Chamei o Rubens para palestrar em Ribeirão, quando eu era da Liga de Mercado Financeiro aqui. Uma vez o Rubens me indicou também para uma palestra em Araraquara e o relacionamento foi se fortalecendo. Mas além da parceria como pessoa, sei que o Rubens é um ótimo profissional. Eu gostaria de falar um pouco do Rubens, mas eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouco da carreira, onde que você está hoje, Rubens, o que é a BTM. Comenta aí com a gente. Legal. Pô, Renan, obrigado pelo convite aí. Acho que faz um bom tempo que a gente está tentando fazer alguma coisa junto e finalmente deu certo aí. Aliás, vou aproveitar que eu estou vendo que tem algumas pessoas que me seguem que estão entrando aí. Vou aproveitar o ensejo do Renan aí. Convida mais 3, 5 amigos para entrar, para assistir, que eu acho que vai ser bem legal aqui. A gente vai tentar aterrissar um pouco, né, e falar de coisas mais aplicáveis do dia a dia, não tão técnico de alguém que está no fundo e tudo mais, né? Então, me apresentando rapidamente, eu sou engenheiro mecânico, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, né? Eu fiz poli e aí eu comecei a trabalhar num fundo de investimentos em 2010, por um puro acaso. Eu trabalhava na área de risco e compliance lá, fazendo estágio. E aí eu fui mudando de área dentro do fundo. Vou te contar rápido, porque eu passei por muitas áreas, tá? Mas dentro desse mesmo fundo, eu mudei para Electronic Trade e Quant, fiquei mais um ano, mais ou menos. Aí eu fui fazer análise de ações dentro do próprio fundo, uma estratégia que chama Long and Short, que deu ao todo uns 4 anos lá na Neo Investimentos. Aí eu saí, fui fazer consultoria dentro da Croton. A Croton estava montando uma área de consultoria interna lá, que era uma consultoria estratégica, meio o que faz a Bain ou a McKinsey. Alguns projetos eles jogavam para essa consultoria lá dentro para tentar manter um pouco do conhecimento. Eram alguns processos que tinha uma questão política forte ali e tudo mais. Depois eu saí, fui fazer a minha rodada de empreendedor ali. Eu virei sócio de uma empresa de vestido infantil, comecei a dar aula de Excel e VBA, meio que tentando me virar ali. E aí, depois de um ano nessa saga, eu acabei fundando a BTM. Eu fiquei 3 anos, acho, full time na BTM, de 2016 a 2019, até o final de 2019. 18, aliás. E aí, no começo do ano passado, 2019, eu voltei para o mercado e comecei a trabalhar na Tarpon, que é uma gestora de recursos, que tem fundos de bolsa e tem alguns fundos de private equity. Eu trabalho no private equity. Então, estou lá desde começo do ano passado, quase 2 anos já. E aí, contando um pouco da BTM, que foi o motivo pelo qual a gente se conheceu, né? Eu, em algum momento da vida ali, eu comecei, por ter peregrinado por várias áreas, eu comecei a perceber que as pessoas, elas dividiam o conhecimento em caixinhas, né? Isso aqui é investimento, isso aqui é consultoria, isso aqui é empreendedorismo. E, cara, no final é tudo empresa, é tudo negócio, é tudo alocação de recurso humano, financeiro e tudo mais. E você pode olhar por várias óticas, várias perspectivas, mas quanto mais você entende de business, e quanto mais você entende de gestão, e quanto mais você entende de alocação de recursos, melhor você faz qualquer uma dessas coisas. E, ao mesmo tempo, eu percebi que não tinha nada para preparar as pessoas para ir para o mercado financeiro. Acho que, até para surpresa minha, que vim da engenharia, já tinha essa consciência, mesmo em cursos de administração, economia, etc., os cursos são muito acadêmicos e não tão aplicados no mercado, e a gente percebeu que não tinha nada que preparava de fato para o dia a dia do mercado financeiro. E os processos são muito concorridos, as vagas são escassas em muitas áreas, então o pessoal sofria muito para escolher a carreira e para conseguir se preparar para a carreira, né? Eu brinco que a pessoa estava perdido lá, ia fazer entrevista num fundo de equity, e o cara fala, meu, como é que você não sabe se é APM,
teoria moderna do portfólio, e não sei o que, não sei o que. A pessoa saia desesperada em casa, não sei o que lá. Ainda 3 dias depois ela ia numa mesa de volatilidade. Aí o cara fala, meu, como é que você não sabe Black and Scholes, você precisa entender de gregas, não sei o que. A pessoa voltava desesperada. Aí na outra ia numa curva DI. Cara, você não conhece a estrutura a termo? E a pessoa tentava se formar médico em todas as especialidades em 3 semanas, né? E a gente começou, cara, você quer ser o quê? Você quer ser oftalmo ou você quer ser gastro, sabe? E deixa eu te ajudar a percorrer esse caminho. Então foi um pouco essa lógica. O BTM existe desde 2016. Depois a gente foi expandindo nossos cursos. Quem tiver afim aí, depois a gente deixa nos comentários do site. E foi o motivo pelo qual a gente conheceu, né? Porque você estava na Liga de Mercado Financeiro de Ribeirão. E aí você veio para São Paulo fazer esse curso, que era um curso de mercado financeiro. Né? Foi muito legal ter te conhecido aí. Fico bem feliz. Como o tempo voa, né? Pois eu nem sei quando foi 2017, 2016. Foi 16, eu acho que foi 16. Eu acho que deu para perceber que o Rubens tem autoridade no assunto. Hoje a nossa ideia, a gente vai falar sobre avaliação de empresas. E eu combinei isso com o Rubens, ele vai falar como um profissional avalia uma empresa, então como ele olha uma empresa, como o fundo dele olha uma empresa, mas para que seja algo prático, e isso é bacana que vocês participem mandando dúvidas, eu quero trazer para a nossa realidade também. Então, se você tem um negócio, se você tem um comércio, ou você que quer começar a investir em ações, ou você é a pessoa mais conservadora do mundo, só investe em renda fixa, todo mundo precisa aprender sobre negócio, precisa saber avaliar o negócio. Então, a gente vai sempre se movendo aí entre o profissional e a pessoa comum, como a gente pode aplicar isso. E Rubens, a primeira pergunta surgiu quando eu estava lendo os princípios de Warren Buffett, né? E ele divide alguns princípios que ele tem algumas categorias. E ele fala assim, para você investir numa empresa, antes de tudo, você tem que conhecer o seu negócio. Antes de você ver os números dela, antes de ver se ela dá lucro ou não, você tem que conhecer o negócio. E sem entrar na parte técnica agora de números, como que você avalia uma empresa, como você avalia um modelo de negócio? Quando você tem uma empresa, seja para você investir no fundo, seja você como pessoa física, o que você olha? A primeira coisa, como você começa isso? Acho que tem um negócio legal até, meu Pedro Faria, que é um dos sócios lá da Tarpa, que é um dos meus chefes, ele conseguiu tangibilizar muito bem isso. Já tinha um pouco dessa noção, mas ele falou de um jeito que é muito específico. Como é que cresce e como é que ganha dinheiro? É isso. Então, acho que a primeira coisa que eu tento fazer quando eu vejo uma empresa é o que ela vende, né? Como que ela gera receita? É um produto, é um serviço, é recorrente ou não é recorrente? O que ela faz? Ela vende cosmético, ela vende minério de ferro, ela vende passagem aérea? O que faz essa empresa, né? E aí tentar entender um pouco de o que influencia o mercado que ela está, né? O que influencia a decisão de compra dos clientes dela, que podem ser pessoas, podem ser outras empresas, né? E aí você, a partir disso, você vai tentando entender a cadeia de valor onde ela está inserida, né? Então, cara, o que essa empresa vende? Poxa, ela vende, sei lá, software para empresas, tá? Por que o cliente compra isso dela? Qual que é a proposta de valor que ela tem? Como é que é o posicionamento de preço que ela está? Como é que ela distribui esse produto? Ou seja, como é que ela estruturou um canal de venda para chegar nesses clientes? E a partir disso você vai tentando entender como a empresa funciona. É muito mais até qualitativo de você conseguir explicar para alguém do que quantitativo inicialmente. E aí depois você começa a fazer uma análise quantitativa para trazer dimensões para isso, né? Qual que é a taxa de crescimento, o tamanho do mercado, qual que é o tamanho do share que ela tem, como é que está a relação com o concorrente, quanto que o custo é em relação à receita, enfim. Mas eu acho que tudo parte de entender, cara, o que essa empresa vende e como é que ela se remunera a partir do que ela vende. Acho que é isso. Você falou Hoje em dia a gente tem modelos de negócios mais complexos, né? Quando você pega a plataforma de 3 lados, plataforma de 2 lados, é mais difícil do que essa empresa vende biscoito, né? Então, às vezes o modelo de negócio não é tão óbvio e a forma de remunerar ele, de monetizar também não é tão óbvio, mas acho que começa por entender isso. Bacana. Basicamente eu poderia pegar um papel, colocar a empresa no meio, fazer um risco, quem são os clientes, quem são os fornecedores, os principais clientes, os drivers de custo,
E aí você começa a olhar o macro também, Rubens? Até surgiu uma pergunta aqui. Você sempre começa da empresa para cima ou você particularmente gosta de olhar o cenário macro e ir descendo para a empresa? Como é que você prefere? Depende um pouco, assim, pensando um pouco na dinâmica do fundo, tá? Depende de como é que foi a atividade. Então, a gente faz isso, tá? É o que a gente chama de fazer o negócio passivo ou ativo. Então, quando a gente está mais ativo, a gente tenta ir do macro para o micro. Então, o que a gente fala que é você definir uma tese de investimentos. Por exemplo, a tese que a gente está fazendo lá no fundo de Private Equity da TAP, onde eu estou, é uma tese de investir no setor de pet, de cachorro e gato. Tem toda uma lógica de por que pet. E aí, dentro dessa macro tese, né, que tem uma série de questões demográficas, uma série de questões de mudança de hábito do consumidor e tudo mais, você começa a procurar quais empresas têm modelos de negócios que vão se beneficiar desses movimentos. Às vezes acontece o contrário, às vezes chega uma empresa para a gente e a gente olha e fala, cara, peraí, eu preciso entender o que essa empresa faz, aí eu entendendo o que ela vende, em que mercado ela está inserida, aí eu vou para o macro. Eu falo, cara, beleza, qual que é o tamanho do mercado onde ela está, se esse mercado está crescendo ou está diminuindo. A gente busca, pelo menos dentro do fundo lá, e do macro para o micro, que a gente chama de gerar um pipeline proprietário. Você vai atrás das empresas ao invés do inverso. Mas às vezes acontece o outro também. Nesse primeiro estágio, que você comentou que é mais qualitativo, você já olha a gestão da empresa ou isso fica para o final da sua tese? Você já se preocupa em saber quem é o CEO, os diretores, o histórico, ou não faz muita diferença? Já. Às vezes a gente elimina, vamos dizer, acho que o jogo, pode parecer engraçado isso, mas é quase que um jogo de falar não rápido, tá? Porque você gasta tempo com as coisas, né? Então, começa a vir um monte de coisa, você tem lá 5, 6 dias para processar, ou empresas para analisar, e cara, eu preciso falar não rápido, né? E eu estou falando um pouco mais especificamente de mercado privado, né? Depois eu posso falar um pouco mais de bolsa. Mas às vezes eu falo não porque o mercado é ruim, porque o produto não faz sentido, porque não está na minha tese, porque porque o tamanho é pequeno demais. E aí às vezes você nem chega nesse ponto, mas se você resolver que você vai gastar mais tempo com a empresa, saber quem está gerindo e como é que essas pessoas tomam decisão e qual que é o nível de incentivo que elas têm é muito importante. Então a gente já olha assim. Principalmente se for uma empresa mais early stage, que a gente fala que é uma empresa mais nova. É mais importante o alinhamento do empreendedor, dos fundadores. Legal. Ó, eu ia até perguntar isso, mas perguntaram aqui para mim. Num segundo estágio, Rubens, pessoalmente agora, sem se atentar ao que o fundo faz, o que você faria se você fosse entrar de sócio no negócio ou comprar uma ação na bolsa, por exemplo? Na parte financeira, os principais números que você olharia, se fosse para você dar um norte para quem está começando a querer avaliar uma empresa para investir. Você, não o fundo. O que o Rubens faria agora? Tá. Eu acho que eu tentaria entender se tem uma tese por trás. E o que eu quero dizer com isso? Essa empresa está dentro de um mercado que está crescendo e ela está conseguindo crescer a receita dela? Eu acho que a primeira coisa que eu ia tentar ver se está crescendo rápido. Porque... e aí, talvez até... A gente pode tentar fazer uma diferenciação entre growth e value, mas... Pode pegar aqui, pode. Desculpa, só um segundinho. É mais fácil você crescer o bolo do que tentar disputar o bolo com os outros. Então, o mercado está crescendo e a empresa está conseguindo crescer, ela vai meio que na inércia daquele mercado. Então, eu acho que é uma das primeiras coisas que eu tentaria ver. Se isso acontece, se ela está num mercado grande o suficiente para que coexistam vários competidores, acho que é uma segunda coisa. E eu sempre tento ver como é que ela distribui o produto. Eu acho isso muito importante, o que a gente chama de go-to-market. Ela tem uma equipe própria de vendas ou não tem, se ela usa um canal de terceiro, se ela usa parceria... se ela vende online direto, se ela vende através do site de outros. Entender como é que é o acesso dessa empresa ao cliente, quanto custa para ela vender, eu acho algo muito importante. Então é algo que eu sempre olho também. E aí, entrando um pouco mais em especificidades, se tem espaço para expandir margem, ou seja, se esse crescimento da receita vai ser maior do que o crescimento do custo da despesa, acho que isso é algo relevante de ver.
porque isso no longo prazo faz bastante diferença. E se a empresa demanda muito capital para crescer, isso é outra coisa importante. E acho que fazer um gancho aí com gente que pode ter o próprio negócio e tal, tem muita empresa pequena e média que quebra quando está crescendo, porque ela precisa de capital para financiar esse crescimento, ela precisa de capital para formar estoque, ela precisa de capital para financiar os clientes, ela precisa comprar equipamento, porque a equipe está crescendo, ela precisa ter um escritório maior, ela precisa... E aí ela está crescendo 30%, 40% da receita no ano, e aí ela precisa pagar o fornecedor e o dinheiro do cliente não entrou ainda e tudo. Então, esse é um negócio que eu acho bem importante, a gente ver se ela demanda muito capital para crescer, porque quando demanda é um indicador ruim. Né? Então, quanto menos dinheiro precisa botar para dentro para a empresa sustentar o crescimento, melhor. Não sei se eu enrolei muito, mas está crescendo a receita no mercado que cresce. Esse mercado é grande o suficiente para ter espaço para um monte de gente. Como é que ela distribui o produto e quanto custa esse canal de venda? E se ela precisa de muito dinheiro para crescer em termos de capital de giro, investimento em capital fixo e tudo mais. E se existem outras alavancas de crescimento de margem, porque a receita cresce mais rápido do que o custo da despesa. Acho que se você tiver uma visão, cara, pode ser escrito num papel, assim, já vai te dar uma visão muito, muito legal de se o negócio vai funcionar bem ou não. O Brunão, que trabalha comigo, acabou de entrar e mandou uma carinha de coração. Apaixonado. Fala, Brunão. Bacana. E Rubens, pensando nos empreendedores que estão aqui, né, acho que um ponto que você falou, o que faz uma empresa quebrar, principalmente nesses estágios iniciais, é fluxo, né? Muitas vezes o negócio é bom, a proposta é boa, mas é fluxo. E você comentou também da distribuição, que eu não esperava ouvir isso. E dentre as várias opções de distribuição do produto ou do serviço, qual que é a sua preferência aí? Que agora eu fiquei curioso também. Cara, depende muito do produto. E depende muito do preço, quão complicada é a venda, uma série de coisas. Então, de forma geral, vou simplificar assim, estupidamente, tá? Mas é só para a gente entender. Tem um cliente que vem atrás de você e tem você indo atrás do cliente, tá? E a gente chama isso de inbound e outbound. Imagina como é que você faz para vender uma máquina agrícola XYZ. Cara, eventualmente você vai ter que ir atrás do cliente. E a gente chama isso de uma venda outbound. Você vai ter que criar uma equipe de venda que vai cultivar o contato com esse cliente, vai trazer para ele sempre quando tiver alguma inovação, por que o seu produto se diferencia do concorrente, e blá. Então, esse é um tipo de produto que você precisa criar um canal de venda. Você vai ter que criar uma equipe de venda. Pode ser que você tenha um outro tipo de serviço que é mais inbound. Então, o cliente vem atrás de você e você vai trazer ele através de, sei lá, fluxo orgânico no Google, você vai fazer alguma propaganda lá digital no Facebook ou no próprio Google e esse cliente vai vir atrás de você. Por exemplo, se você estiver vendendo roupa, você pode ter lá um canal de venda inbound, ou seja, você não vai ter um representante de venda ligando para cada um dos clientes falando, cara, vem cá comprar minha roupa. Você vai atrair aquele fluxo de algum jeito. E você pode fazer isso através de canais indiretos, por exemplo. Eu posso ser um fabricante de um produto, sei lá, goiabada, um negócio. Eu não vou criar um e-commerce que só vende goiabada. E aí o meu canal de venda vai ser varejo, ou seja, eu vou ter que conseguir colocar o meu produto no mercado e tudo mais, e eventualmente eu vou ter que ter uma equipe para abrir essas contas e fazer o cultivo, um representante comercial que vai tirar pedido lá e tudo mais. Então, isso é bastante importante. Se você pensa, por exemplo, em uma empresa que nem a Ambev, cara, o diferencial competitivo da Ambev não é que a cerveja dela é mais gostosa que a dos outros. É porque, cara, o cara tem um canal de distribuição insano, né? Equipe comercial extremamente competente, capilarizada e tudo mais. Então, onde você for, vai ter uma, né? Vai ter. Você vai no barzinho da esquina lá, vai ter Brahma, vai ter não sei o quê, e eventualmente você não vai achar a Heineken lá, porque a Heineken não conseguiu desenvolver um canal de venda que chega naquele ponto de venda. Então, depende do modelo de negócio. Acho que dei alguns exemplos, essa moral da história que depende do modelo de negócio, do produto. Eu acho que, como tudo no mercado financeiro, e o pessoal zoa muito quem é da administração, né? Porque tudo depende.
Mas é difícil ter alguma coisa que seja binária, né? É bom ou ruim. Vai depender do setor, vai depender da proposta daquela empresa. E Rubens, aqui para quem agora está mais interessado em investimento em ações. Então vamos pensar que agora eu entendi o modelo de negócio, eu já desenhei da onde vem o capital, para onde vai, como que eu atraio o meu cliente, se eu chego até ele ou se ele vem até mim. Múltiplos financeiros. O que o Rubens, eu sei que o Rubens não pode, porque tem várias limitações aí de reguladores, igual eu também tenho, mas que múltiplo financeiro o Rubens olharia para investir na bolsa se fosse liberado a partir de amanhã? Depois que você já entendeu o modelo. Acho que vale a pena comentar isso, né, que você falou. A gente que trabalha em instituição que faz esse tipo de coisa, a gente tem uma série de restrições, né? Eu não posso investir diretamente em ações, eu tenho que fazer isso via fundo. Por isso, esse é o motivo pelo qual eu olho pouco para ações listadas, né? Mas começando bem simples, eu acho que eu olharia o PE, que é o Price sobre o Earnings, e eu olharia EV/EBITDA, que é o Enterprise Value sobre EBITDA. Quanto mais altos esses múltiplos tiverem, mais caro está a empresa, tá? Mais cara a ação da empresa está. Então, por exemplo, o Price sobre o Earnings é o valor de todas as ações dividido pelo lucro da ação. De certa forma, dá para você falar quanto eu estou pagando para cada real de lucro. Então, você pega lá uma empresa que está 20 vezes PI, você está pagando R$20 para cada real de lucro que ela gera no ano. Só, nossa, é insano isso. Porque você está apostando que você vai ficar vários anos e você vai recuperar em algum momento aquele dinheiro. E normalmente múltiplos altos são consequência de uma expectativa de crescimento muito grande, né? Você tem que ver se esse múltiplo está compatível com esse crescimento. A gente viu um caso especificamente agora, que era uma empresa de muito growth, mas só para dar uma ideia. Tipo, cara, o PI num ano é 14 e no outro é 6. Porque a empresa mais do que dobrou a receita. Então, o PI que parecia muito alto num ano, no outro ano não é tão alto. E aí você tem que ver se essa relação está fazendo sentido. E EV/EBITDA é o valor da firma dividido pelo EBITDA, que é uma métrica de resultado operacional. Então você está falando quanto que a empresa vale em relação ao resultado operacional de um ano. Também, quanto mais alto for, mais caro está. E também está associado a uma expectativa de crescimento de EBITDA quando esse negócio está muito alto. Isso vai dar um primeiro indicador, tá? Mas ele é meio ruim às vezes, porque se você pega, por exemplo, uma empresa que nem a Raia Drogasil, cara, é uma empresa que tem PI alto desde 2014. E você olha a ação, ela voando. Porque ela continua crescendo, 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 e é difícil saber quando que o negócio vai parar. Então a gente tenta usar outras métricas, e aí é um pouco mais complicado, porque você realmente usar um modelo de valuation, fazer um fluxo de caixa descontado e tal. Mas olhando para PI e EV/EBITDA, dá para ter um cheiro ali de se está muito caro ou não está muito caro, às vezes comparando com a bolsa, às vezes comparando com o setor, e você tenta fazer uma análise relativa, que no fim é o objetivo desses indicadores. Né? Rubens, se tiver muito técnico, me fala, tá? Eu tento ir menos técnico. Então, para mim tá ótimo. Se alguém não estiver entendendo, até uma sigla, por exemplo, o Rubens usou o PI, é o PL que vocês conhecem. Então, às vezes é só a maneira que a gente fala, mas vai tirando a dúvida, vai comentando. Vê se eu entendi certo, Rubens. Falei assim, pode falar qualquer indicador, você falou 2 de valoração de preço. Então, você não acredita naquela filosofia de que preço não importa. Ou seja, ainda que a empresa seja excelente, ainda que ela tenha perspectiva de crescimento, dependendo do valor que ela está negociada, talvez não seja o melhor negócio. É isso que você acredita também? Por exemplo, se a gente fosse pegar uma Amazon da vida, ninguém duvida que é uma empresa incrível, né? Uma das melhores do mundo em termos de gestão, de eficiência, de número, os negócios que eles estão expandindo agora, né? Mas ela está com um PI, um PL de quase 70. Não vou pedir para você responder da Amazon ou não, mas você não acredita então que só porque a empresa é boa, eu vou comprar independente do preço? Eu vou sempre olhar esses indicadores. Esse é um debate bom, que assim, eu não vou conseguir dar a resposta, tá? Mas eu vou dar, vamos dizer, insumo para as pessoas pensarem aqui, cada um tirar seu julgamento. Tem um efeito de float no mercado, né? Então, cara, de certa forma, se você pega no macro do mundo, tem dinheiro para ser alocado nas coisas.
E se você tem muita liquidez no mercado e você tem pouco ativo para investir, a tendência é que as pessoas comecem a inflar os preços das coisas. Cara, imagina eu gestor de um fundo soberano, estou sentado em cima de 40 bilhões de dólares. Eu preciso botar esse dinheiro para rodar. Se está tudo meio caro, eu vou ter que botar o dinheiro. E aí eu vou botar o dinheiro nas coisas que eu acho que estão menos caras e tal. Então tem um efeito de float que é importante. Às vezes ele não se ajusta num tempo muito curto. Mas eu acho que assim, quando o negócio vai subir, o preço importa menos. Então, às vezes você pega uma ação lá, a Hydrogás que eu dei exemplo. Cara, estava 40 centavos, 50 centavos, a ação foi para 70 reais. Se eu paguei 1,20 na época, tanto faz. Mas o problema, o problema de pagar caro é quando dá errado. Porque daí, se você pagou caro, você não tem margem de segurança. Então, aí você comprou caro, o negócio cai 50%, você vai ser obrigado a realizar aquela perda. Sendo que se você tivesse comprado mais barato, às vezes a perda seria de 20% ou 15%. Então, quando o negócio voa, e é difícil você acertar isso olhando para frente, né? Conectar o ponto olhando para trás é fácil, conectar o ponto olhando para frente não é. Então, você não sabe se o negócio vai multiplicar por 20, né? E aí pagar caro te deixa com menos proteção se o negócio estiver errado. Se a sua análise estiver errada, se a sua tese estiver errada e tudo mais. Então, importa, mas não importa. Se der certo, não importa. Se der errado, importa, só que você não sabe se vai dar certo ou não. Então, é melhor manter alguma margem de segurança. E perder algumas oportunidades, eventualmente. Antes de mudar para o próximo assunto, eu quero te colocar na fogueira agora. Se a partir de amanhã fosse liberado, o Rubens pode comprar uma ação, pode comprar um setor. Diante do cenário que a gente vive econômico, Brasil, mundial, você escolheria uma empresa growth, que é, para quem não sabe, uma empresa que tem potencial de crescimento. Muitas vezes ela é precificada com esses múltiplos altos, mas é porque é uma perspectiva muito boa para ela. Talvez ela tenha alguma inovação disruptiva, qualquer coisa do tipo. Ou você iria mais para o velho, pegar uma empresa mais cíclica, ou talvez que você tenha mais margem de segurança. Se você tivesse que escolher uma só, Rubens, a partir de amanhã, liberou, o fundo liberou também. Onde você investiria hoje? Eu escolheria uma empresa mais de growth, às vezes com um múltiplo mais esticado e tudo mais, mas com uma perspectiva de crescimento grande. Mas eu acho que tem um disclaimer extremamente importante aqui, que é como é que está o seu portfólio. Então, o meu portfólio está relativamente defensivo, eu tenho um tanto bom de renda fixa, eu tenho um tanto de dinheiro que está em FIP, que a liquidez é super baixa, o dinheiro está travado lá e tal. Então, eu tenho espaço na minha carteira, hoje, do jeito que ela está, para botar um componente de risco, descorrelacionado com o resto e tudo mais. Se você está com uma carteira que não está protegida, talvez valha a pena você assumir um risco menor e ir para uma empresa de growth. Então, o growth é a minha resposta, dada a minha carteira e o meu perfil de risco. Tá? Mas acho que só esse disclaimer que é importante. Mais uma pergunta que não tem resposta certa, né? Eu conheço pelo menos umas 7, 8 pessoas que estão ao vivo aí que investem em ações. Se o Vitor tiver aí, comenta aí, Vitor, se você está indo mais para o velho ou para o growth, o Rodrigo também. E agora, entrando agora de uma maneira mais técnica, até agora eu estava perguntando o que o Rubens faz, o que o Rubens faria. Eu quero entender agora a visão de um fundo. Primeiro, Rubens, para quem não sabe nada, o que é o fundo de Private Equity? O que vocês fazem como um fundo hoje? Legal. Enquanto eu falo, Renan, eu só queria pedir pro pessoal dar um joinha, se estiver entendendo o que eu estou falando, ou dar um para baixo aí, para eu saber se eu estou exagerando na linguagem aqui. Eu tento pegar mais baixo, mais leve. Então, dá uns joinha ou não joinha aí para eu saber como é que tá. Estamos na área. O que faz um fundo de Private Equity? O fundo de Private Equity ele capta dinheiro de investidores, assim como um fundo de ações faz, ou um fundo de multimercado, e aí ele investe em empresas normalmente privadas, por isso que chama Private Equity. E aí o fundo ele compra participações relevantes nas empresas, e ele ajuda na gestão da empresa e nesse aporte de capital para tentar vender essa empresa num valor muito mais alto no futuro, em ciclos que são relativamente longos. Então funciona assim, vou lá, capto dinheiro com o investidor, desenvolvo uma tese, compro pedaços de empresa,
passo um tempo ajudando a fazer a gestão dessas empresas e a alocação desse capital que foi colocado lá, e no final você faz o desinvestimento vendendo a sua participação. Pode ser através de um IPO, listando na bolsa, pode ser vendendo para um outro private equity, pode ser vendendo para um estratégico que tem, uma outra empresa, né, que tem interesse em comprar aquela empresa que eu investi. Só para dar um exemplo, a venda do Instagram para o Facebook foi uma saída estratégica, tá? Que é um cara que já está no setor e que vê valor no outro business. Ciclos, a gente normalmente mede de 5 anos, pode ser mais curto, se você pegar uma janela de mercado muito boa ou o crescimento for muito bom, pode ser mais longo se precisar, 7, 8, 10 anos. Mas geralmente a gente tenta ver se ele vai funcionar em 5 anos. Rubens, se no final da live alguém me mandar uma mensagem, eu gostei muito do Rubens, confio muito no fundo dele. O seu fundo, eu consigo investir nele com R$1.000? Ou vocês só pegam investidores muito grandes, a partir de milhões? Como é que funciona isso no dia a dia? Tá. Esses fundos que a gente tem para fazer esses investimentos são fundos FIP, Fundo de Investimento em Participação. E por uma regulação da CVM, você só pode comprar a cota primária de fundo FIP se você for um investidor profissional, que é alguém que tem mais de 10 milhões de reais investidos em ativos financeiros. E você pode comprar cotas secundárias de FIP se você for investidor qualificado, que é uma pessoa que tem mais de 1 milhão de reais investidos em ativos financeiros. Então, esses fundos não são acessíveis para qualquer investidor. A gente consegue investir porque, por ser funcionário de um fundo desse, né, você consegue uma declaração de que você entende o produto para poder participar dele, mas em geral não pode. No final, a gente tem fundo Pode falar. A gente tem fundo de bolsa que é aberto. Aí sim, tem um lá na Tarpon que chama Tarpon GT FICFIA, para quem quiser procurar, Tarpon GT FICFIA. É um fundo de ações de longo prazo, tese proprietária, empresas que estão meio fora do radar, com bastante geração de valor. Esse sim, se não me engano, está acessível a partir de R$1.000. Ah, bacana. Depois vai chover mensagem falando, Rubens, eu te empresto um dinheiro, investe para mim no fundo, aí depois você devolve. A gente tem um termo para isso que chama engravidar, que é você investir e depois vender a cota para o outro. Como fundo agora? Duas perguntas. No começo você falou como que você avalia um negócio. A primeira pergunta, como um fundo muda muito do que o Rubens faz, por exemplo, na pessoa física, ou faz como gestor analista? E a segunda, o que o fundo leva em consideração para cortar as empresas que não podem ser investidas? Sei lá, alguma coisa que é by the book. Se aquela empresa tiver aquela alavancagem, aquele histórico, aquele problema com a polícia, eu não invisto. Tem alguma coisa assim que já descarta empresas? Cara, acho que se tiver alguma irregularidade muito séria, a gente já não quer, sei lá, gente da gestão envolvida com corrupção. Esse tipo de problema é melhor deixar de lado. Cara, tem muita oportunidade, não tem porquê se entrar nesse tipo de coisa. Ser bem sincero, chega mais negócio pra gente do que a gente é capaz de olhar. Então não faz muito sentido. E o resto é muito se o negócio encaixa na tese, né? Porque até um pouco da característica lá da Tarpo, a gente tem 3 gestoras de private equity lá. Uma que é onde eu estou, a gente investe em coisas que estão associadas a mudanças de hábito do consumidor e mudanças demográficas. Então, a primeira tese foi em pet, agora a gente está começando a falar um pouco de saúde. Tem uma outra que faz agri e food e tem uma outra que faz transporte e logística. Cara, se chega um negócio do arco da velha para mim de telefonia, cara, eu tô só estudando pet saúde, pet saúde, pet saúde. Eu chego um treco de telefonia, chega um outro negócio de seguro, sei lá o quê. Cara, não vou olhar, sabe? A gente tem que meio que ser assertivo no tempo nosso. Aí pode ser tamanho, estágio, às vezes a gente corta por esse tipo de coisa. Puta, cara, eu quero o esforço para você botar, sei lá, um cheque lá de 30 milhões ou de colocar um cheque de 200 não é muito diferente. Mas do ponto de vista de retorno para a gestora faz muita diferença. Então, eu quero gastar tempo com coisa que vai ser grande, que tem potencial de trazer bom retorno grande. Então,
Às vezes esses são os filtros. Assim. Mas a gente debate muito, a gente tem discussão de pipeline o tempo todo, e às vezes a gente decide gastar tempo com algumas empresas que, em tese, não estão tão alinhadas, porque ela pode ser um add-on para alguma outra investida, você criar uma plataforma, mais com uma cabeça de estratégico do que de fundo. Ah, legal. Rubens, tem um termo que eu acho que você deve ter contato diariamente, que eles falam que chama M&A em inglês. Em português, são fusões e aquisições. E você falou que muitas vezes, quando vocês fazem um investimento, põe alguém de vocês lá, faz a gestão, aquela empresa cresce, fica parruda, vocês vendem para outra empresa, né? Então isso é um processo muitas vezes de aquisição. Explica para mim, e para quem não sabe nada, o que é o M&A e como que isso acontece dentro do fundo. Se você já passou por se você está vivenciando algum. Já passei por uns 2 ou 3. Esse processo é um processo de você comprar ou vender uma empresa, né? Ou você vai comprar uma empresa, vender uma empresa, ou vender uma divisão de negócio, comprar uma divisão de negócio e tudo mais. Só para dar um exemplo, sei lá, a Marfrig, que é uma empresa de proteína animal, ela era dona da Seara há um tempo atrás, em 2013, 2014. Ela separou a Seara da operação dela e vendeu para a JBS. Isso é um M&A, tá? Ela vendeu a empresa, de fato. E como é que funciona isso, né? Acho que primeiro, identificar que aquilo faz sentido. Então, a gente tenta entender se a gente vai conseguir gerar valor a partir daquilo e por que eu estou fazendo aquele movimento. Então, ou eu quero desinvestir de uma área que não é core para mim, não é meu principal negócio, ou eu quero fazer uma aquisição que vai me dar acesso a um canal de distribuição que eu não tenho, ou eu tenho, sei lá, tem alguma coisa que é estratégica para mim, por exemplo, desenvolver um software que vai ser importante para eu me comunicar com meus clientes e ao invés de eu fazer, eu compro alguém que já tem e conecto, e tudo mais. Então, primeira coisa, tem que fazer sentido. Aí depois a gente começa a tentar estruturar uma operação, falar de valor, como é que vai ser, se vai ser troca de ação, se vai ser pagamento em dinheiro, se os sócios ficam ou saem, tem toda uma questão de governança, como é que vai ser a gestão, quais assentos do conselho tem, se não tem. Então tem toda essa parte. E uma das coisas que a gente tenta ver como comprador, por exemplo, é qual que é meu value creation, ou seja, quanto de valor eu vou gerar para a empresa. E a gente sempre tenta fazer de um jeito que a combinação das empresas valha mais do que elas separadas. A gente chama isso de sinergia. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma empresa que... Eu vou viajar na maionese aqui, tá? Eu tenho uma empresa de software para gestão de ponto de venda. Sei lá, gestão de um barzinho, de um cabeleireiro, coisa do tipo. E eu tenho que criar uma equipe de venda para vender para esses clientes, tá? Isso me tem um custo e tudo mais. E tem alguém que vende, sei lá, equipamento para pequeno negócio. Cara, tô fazendo um stretch gigante aqui, tô esticando bem. Vende equipamento para pequeno negócio. E os nossos clientes são muito parecidos. E o nosso produto, de alguma forma, pode ser complementar, porque ele vende alguma coisa de hardware e eu vendo software, sei lá, tô chutando, tá? Aí o que eu faço? Cara, esse cara está gastando para desenvolver a equipe de venda, esse cara está gastando para desenvolver a equipe de venda. Se eu junto tudo, unifico a equipe de venda, eu chego uma vez só no cliente e vendo o combo. Ou eu faço um upsell nele. Cara, eu diminuo pela metade o custo de venda. Com certeza as empresas combinadas valem mais do que as empresas separadas. Então, a gente tenta achar esse tipo de situação. Alguém estava falando para mim outro dia, que eu não acompanho muito, mas parece que a Microsoft comprou uma empresa de game, pagou sei lá quantos bilhões e não sei o que tal. Cara, imagina se todo o Xbox vier com os jogos daquela empresa instalados. O quanto esse cara ganha em força de distribuição versus ele ficar tentando vender o jogo dele lá na internet. Então, são essas coisas que motivam o M&A, e aí você entra num processo de tentar entender qual que é esse value creation. E aí tem toda uma parte operacional por trás, que é você assina um termo de confidencialidade para que as partes vão começar a trocar informações sigilosas e essas informações não possam sair. Aí você passa por uma parte de análise para você tentar montar essa tese e estimar essas sinergias. Aí você vai fazer uma proposta que a gente chama de uma proposta não vinculante, que as partes podem desistir depois.
e que já tem alguns termos do negócio, de como é que vai ser o valuation, se vai ser troca de ação, se vai ser dinheiro, se vai ser um misto, alguns termos já de governança, algumas coisas sobre indenização por problemas do passado e tal. E aí depois você entra num processo que a gente chama de diligência, que é um processo que dura 60, 90 dias, em que daí você contrata, às vezes, consultoria estratégica, faz pesquisa de mercado, vai olhar todos os números da empresa, entrevistar o upper management inteiro, vai contratar auditoria contábil, jurídica, vai fazer estudo se tem passivo trabalhista, e, cara, vai fazer diligência no código do software, se for empresa de software, para você ter segurança de que o que você está comprando é aquilo mesmo. E aí, se você chegar no final e chegar num acordo, você faz uma proposta que a gente chama que é vinculante. E aí as empresas, de fato, assinam um contrato para fazer o negócio acontecer. E o que acontece depois da assinatura do contrato vinculante, tem algumas especificidades que eu vou pular, você entra num processo de implementação. A gente, em geral, brinca que é o plano de 100 dias. O que você vai fazer nos primeiros 100 dias para conseguir fazer a integração, de fato, das empresas e começar a capturar aquela sinergia que você mediu antes. Ficou claro? Não sei se ficou. Ficou. Agora, uma dúvida pessoal. Além da parte financeira, operacional, burocrática, você falou que tem auditoria, time de consultoria, deve ter muito advogado. Vocês precisam contratar algum psicólogo? Porque eu imagino, se daqui a uns anos eu tiver uma empresa de 500 milhões, e por mais que eu tente ser o mais racional possível, e você me ofereça alguns milhões na minha mão, alguns bilhões, é difícil para quem criou a empresa vender ela, né? Perder o controle. Você já ouviu alguma história que no meio da negociação o dono simplesmente mandou cancelar tudo? Ou esse tipo de conflito emocional? Existe isso ou é 100% racional, 100% número e planilha? Cara, eu nunca vi parar no meio por causa disso, até a gente tenta... Isso é interessante. A gente sempre pergunta o que você quer. Você quer ficar? Você precisa de um cheque para sair? Você quer ficar metade? Você precisa de um pouco de grana no bolso porque você está fudido e não quer ficar? Então, entender a cabeça de quem está do outro lado é super importante. Às vezes a pessoa vende o controle, mas ela quer ter um assento no conselho por X tempo, ela quer se manter como CEO ou em algum cargo importante. Tem um aspecto humano forte aí de alinhamento de interesses mesmo, né? É ruim você fazer uma negociação forçada. Tem um negócio que o pessoal faz lá, acontece bastante isso nos Estados Unidos, que os caras chamam de hostile purchase, hostile offer. Que o cara, vem e faz um lobby com minoritário, vai no board para aprovar, cara, meio que toma mesmo a empresa, assim, principalmente quando o capital é muito pulverizado, né? Cara, num negócio de private equity, se você tem sócios que são grandes lá, tá, é um inferno na terra, porque você vai casar com essa empresa depois. Você tem que estar todo mundo bem alinhado e entender. Às vezes o negócio não vai para frente porque, eu preciso comprar controle, a pessoa não quer vender o controle, enfim. Tem esse aspecto, sim, negocial, humano, de entender valores, de entender desejos, enfim. Boa. O Caio fez uma pergunta aqui nesse tema. Como funciona a tese de M&A, comparando ela com uma tese de sell-side, buy-siders, e como é que funciona a questão de mandato, FIIs, os NDAs, vocês que estão no fundo, como é que ganha dinheiro com isso? Qual que é a diferença do M&A para um cara que é um sell-side, esse tipo de tese? Como é que elas são diferentes? Tá. No M&A você vai muito mais profundo do que um cara de sell-side, porque você vai comprar a empresa mesmo, né? E você tem acesso à informação não pública. No fim das contas, você está falando de uma empresa privada, o cara abre a casa, você vai olhar tudo, né? Que é diferente de alguém que está fazendo uma análise de sell-side que, de certa forma, está fazendo através de notícia de jornal, notícia de mercado, conversa com a empresa, demonstrativo financeiro trimestral e tal. Cara, quando você entra num processo de M&A, você fala com as pessoas, você vê o dado, você vai fazer auditoria de todos os números, vê o código do software. Tipo, cara, é muito profundo, assim, demora meses. Modelo super detalhado, então pensa que você vai comprar aquela empresa por 5 anos e um ativo ilíquido.
Se você vai comprar uma empresa na bolsa e você cansou dele, na semana que vem você vende devagarinho e não perde tanto dinheiro eventualmente. Cara, como é que você vai acabar de comprar uma empresa num processo que demora 4, 5 meses, 6 meses e desistir daqui 10 meses? Não dá, cara. Então é muito profundo. E qual que era a outra pergunta que você fez? Eu perdi. Como é que ganha dinheiro o fundo, né? Tem várias formas de remuneração, mas é meio parecido com fundo de multimercado. Em geral, você tem uma taxa de administração, que quem está colocando dinheiro no fundo paga independente do resultado do fundo. O fundo normalmente tem um negócio que a gente chama de hurdle, que é a correção do dinheiro do cotista ao longo do tempo, e você é remunerado por uma taxa de performance sobre o capital que você consegue trazer acima do hurdle. Então, por exemplo, imagina que você colocou lá R$1.000 e o nosso hurdle é IGPM mais 6. Então você vai corrigindo dinheiro a IGPM mais 6, eu tenho que te devolver IGPM mais 6, e aí do que sobrar eu fico com 20%. Mas, Rubens, e se você comprou como fundo uma empresa ilíquida, diferente da bolsa que eu vejo o valor dela todo dia, como é que você precifica depois de um ano? Você vai vender daqui 5 anos. Como que daqui a um ano você fala para o acionista, para o cotista, o quanto que ele tem, o quanto que vale? Como é que vocês fazem isso? A marcação de fundo FIP é muito menos frequente, né? Eu não lembro agora se é semestral ou anual, mas... E aí você consegue fazer isso através de um modelo de DCF da empresa, ou usando múltiplo de empresa comparável no mercado, e você faz uma marcação do fundo. Mas os pagamentos de taxas de performance, por exemplo, só são feitas quando tem algum evento de liquidez, ou seja, quando você de fato vende e bota o dinheiro no bolso. A gente fez um negócio muito louco lá na Tarpon, que a gente conseguiu dar liquidez no FIP antes do fim dele. Então a gente criou uma janela de liquidez, a gente captou dinheiro e tal, quem quis sair, saiu, quem quis entrar, entrou, a gente criou um fundo espelho, com uma data nova de hurdle, e aí teve uma marcação do ativo, porque teve um aporte de dinheiro baseado num valuation. Aí você fala, cara, a última transação que aconteceu teve esse valor. Aí dá para marcar melhor, né? Porque é um preço de mercado. Senão você vai tentando por múltiplo. Precificação de imóvel, né? Quando você pega o imóvel mais similar que você tem ali, o último utiliza. O Breno é banker de private banking, ele perguntou aqui, eu só não sei se foi do fundo de ações ou do private equity. Se nessa crise, lá para abril, março, se vocês investiram em algum setor específico ou nada mudou a tese de vocês? Dentro do private equity, não. A gente já estava muito bem posicionado. O que aconteceu foi que abriu uma janela boa de investimento, porque a gente deu sorte de estar bem capitalizado num momento em que estava todo mundo meio sofrendo. Então, a gente tinha acabado de captar 300 milhões de reais lá na Petlove, com o SoftBank e o El Capital. E aí, quando veio a crise, a gente estava com dinheiro. Então, todo mundo que sofreu acabou aparecendo, batendo na porta, né? A gente teve a oportunidade de fazer coisa boa e tal. Então... Bacana. Ó, uma pergunta. Mas como os processos demoram também, eu acho que esse é um negócio importante. Você não consegue, cara, aconteceu a crise aqui, eu vou sair. Ou você tá montado, posicionado para você saber o que você está fazendo, ou não dá tempo, porque o processo de diligência demora muito. Uhum. Então, cara, não adianta querer. Às vezes acontece até de vir gente falar, tô ferrado aqui, preciso de grana. Às vezes você até pensa, vou botar uma dívida, um mútuo, não sei o que tal. Não consigo, cara. Demora 2 meses para botar o dinheiro. Não adianta vir querendo dinheiro daqui 10 dias, você não vai vir. Se você estivesse respondendo pelo fundo de ações, a resposta seria um pouco mais flexível, né? Talvez mudaria a tese, mas no private equity não tem como. Exato. Se você está no fundo de ação, você está capitalizado, o mercado cai, você está com o dinheiro no caixa, você sai comprando, que é rei. Exato. Bom, a Juliana perguntou aqui também no privado, que ela gostou, mas ela não se sente confortável com renda variável. Mas como que ela usa a avaliação de empresa para renda fixa? Eu acho que aí vai muito do risco de crédito. Que, se você tivesse que investir numa debênture, o que você olharia, Rubens? Até é legal, Renan, se você quiser depois, a gente pode fazer uma live com o Vitor. Eu estou oferecendo em nome dele aqui, mas o meu sócio na BTM, ele trabalha com crédito, tá? Acho que a diferença
quando você está falando de crédito, você tem uma preferência da distribuição do capital que a empresa gera em relação a quem tem ação. Então, a sua preocupação principal quando você está olhando um crédito, né, renda fixa, é se a empresa vai ter fluxo de caixa para pagar a dívida e o juro da dívida. É diferente de você falar assim, ela vai gerar retorno para o acionista, né? Então, cara, minha preocupação vai ter grana para pagar? Se não for ter grana para pagar, tá tudo relativamente bem. Aí, óbvio que o risco dela conseguir ou não conseguir pagar vai ser relativo a outras empresas e vai mudando ao longo do tempo. É por isso que o preço do contrato vai mudando, né? Então, se você tiver fazendo uma estratégia de longo prazo, tenta achar empresas que vão ter capacidade de pagar a dívida. E aí você vê como é que está a geração de caixa operacional dela, frente ao montante de dívida que ela tem e o juro que ela tem para pagar. Estou falando de um jeito bem simples, tá? Se você for fazer trade, que é ficar comprando e vendendo, o que você quer, no fim das contas, é que o risco da empresa diminua, para que a taxa que as pessoas estão cobrando para investir na dívida dela diminua. Isso faz com que o preço do contrato aumente. Ele é sempre ao contrário. A taxa maior quer dizer preço menor. Taxa menor quer dizer preço maior. Então, o preço do contrato sempre vai ao contrário para a taxa. E a taxa ela é maior quanto maior o risco for, né? Então, se você pega uma empresa que tem uma perspectiva de queda de risco no futuro e a taxa que as pessoas vão cobrar para investir nessa empresa vai cair, o preço vai crescer mais rápido do que a taxa que você contratou. Então, essa pode ser uma segunda derivada da análise ali. Primeiro, vai conseguir pagar? Vai. Vai melhorar a capacidade de pagamento no futuro e não está precificado ainda? Pô, isso é um bom indicativo. E tem o inverso também, né? Que é você falar, cara, vai ter uma empresa que vai piorar a capacidade de pagamento no futuro e o preço vai cair. Aí você tem que avaliar se você vai precisar do dinheiro nesse meio tempo ou se você vai conseguir segurar até o vencimento. Não sei se eu compliquei também. Não, tá ótimo. Então, eu como investidor, eu posso olhar o rating dela, né? Que alguém já fez essa análise. Eu posso olhar a geração de caixa, nível de endividamento e já tenho uma noção já, né? Se ela tem capacidade de pagar ou não. Aí se eu quiser tradear aquele papel, ganhar na marcação, aí eu já tenho que ir um pouco mais profundo, né? Pra gente... Acho que falando de indicador, Renan, que eu acho que é um negócio que pode ser um bom ponto inicial de análise, tem um indicador que é muito legal de olhar, que é você pegar o resultado operacional, por exemplo, o EBITDA, né, antes de depreciação e amortização, aí você tira o quanto a empresa tem que pagar, quanto ela tem que investir em capital fixo e compara isso com o tamanho da dívida. E aí você fala, cara, quanto ela gera de lucro na operação, quanto ela tem que investir em equipamento, máquina para se manter rodando, e você compara esse resultado com o montante que ela tem de dívida. E aí você cria um múltiplo para você avaliar se ela está muito alavancada ou não. Se esse negócio for, 5 vezes, 4 vezes, quer dizer que o lucro dela que sobra vai demorar 4 anos para pagar a dívida inteira. Começa a ficar um negócio que pode ser preocupante. Perigoso. 3,5. Exato. Como a gente tem mais 5 minutos, a última pergunta que surgiu aqui. Para quem se interessou pelo assunto, um livro que você indica para começar a aprender mais? E fala para a gente uns 2, 3 minutos o que é a BTM para quem se interessar. E depois também, se alguém quiser mandar mensagem no Instagram do Rubens, alguém digita aí, por favor, o Instagram dele aí, o arroba, quiser mandar para mim também, sugestão de outros temas para a gente abordar. Fala aí, Rubens, os últimos minutos são seus. Cara, do livro vai ser difícil de eu falar agora. Posso te passar a lista e aí você publica depois no seu Instagram? Um só não é suficiente para eu aprender tudo isso que você falou? Tem que ler um monte? Acho que vai ser um pouco difícil. Deixa eu pensar numa listinha. Acho que vai ser mais legal. Porque você vai fechando várias pontas com várias coisas diferentes. E aí, falando um pouco da BTM, então, acho que eu comentei um pouco no começo, a BTM, o Luiz falou aí, não dá, é verdade. Comentei um pouco da BTM, é uma escola de negócios para preparar as pessoas para entrar no mercado financeiro, né? Então,
A gente começou com o curso de mercado financeiro, que foi o que você cursou, inclusive o Luiz, que está ali comentando, também cursou. E aí depois a gente foi expandindo para outros cursos. A gente tem curso de Excel, a gente tem curso de VBA, e a gente tem um programa semestral, que infelizmente esse ano a gente não conseguiu fazer por causa de Covid, que é um programa longo pra caramba. Tem Business English, apresentação de negócios, tem preparação para o processo seletivo e tudo mais. E a ideia é preparar as pessoas que querem ir para o mercado financeiro, que querem trabalhar em fundo, que querem trabalhar em planejamento estratégico de empresa, acontece bastante, quer melhorar o próprio negócio, quer, enfim, trabalhar em consultoria, que vai estar muito em contato com coisas financeiras e tudo mais. E a gente está, aproveitar para fazer o jabá aí, estamos com turma aberta para o começo do ano que vem. A gente só fazia coisa presencial, até tem algumas turmas presenciais abertas para janeiro, mas a gente acha que não vai conseguir fazer, e a gente vai fazer tudo na modalidade online ao vivo, então, com transmissão com o professor lá, para a pessoa conseguir tirar a dúvida em tempo real. A gente faz muito case, né? Não sei se você lembra. Exercício. A gente incrementou bastante os cases lá, mexendo na planilha de Excel e tudo mais. Então é importante estar o professor do lado ali para ajudar a desenvolver e tudo mais. São coisas complexas, às vezes 40 minutos, uma hora fazendo um case com várias pessoas junto e tal. Então é um pouco isso. E aproveitar e falar que estamos com o turma aberta. Nossa, eu lembro, a cabeça sai fritando, é tanto case. A gente está acostumado com o conceito, né? Entendi o que é isso, entendi o que é aquilo. Na hora de aplicar que vem a dificuldade, né? Acho que é legal até assim, uma coisa que um pouco toda a cultura da BTM, né? Que nem você falou de um conceito e tal. Cara, eu fico olhando às vezes umas provas de matemática financeira de faculdade e tal, ou de contabilidade. Cara, você tem uma fórmula do VPL. Aí o cara te dá os números e fala, faz a conta. Cara, eu tenho que ser um retardado se eu não conseguir digitar na calculadora para fazer a conta, sabe? É muito fechado o problema. Aí quando você chega e fala, cara, olha, eu estou aqui avaliando uma empresa, o fluxo de caixa que ela está gerando é tanto, está crescendo tanto, eu vou comprar 20% dessa empresa, tal, quanto que eu pago? Você não consegue nem fazer a conexão que você precisava fazer um cálculo de VPL, né? Então, é um pouco desse trabalho que a gente tenta fazer ali para ajudar as pessoas a usarem as ferramentas para resolver o problema do dia a dia. Só aprender a ferramenta por si só não faz sentido e não faz diferença. Então, tem que saber resolver o problema do dia a dia. É verdade. Em alguns segundos que vai acabar, eu vou postar depois o user da BTM também, porque o Rubens posta muita coisa no perfil dele, mas ele começou a postar também pela BTM. Eu sei que tem outros professores, tem muito para agregar, principalmente para os universitários, para quem quer trabalhar no mercado. Rubens, obrigado mais uma vez pela conversa, agregou muito para mim, tenho certeza que para todo mundo. Eu aceito o convite já pelo seu sócio, em nome dele, e a gente já marca uma próxima conversa depois. Combinado. Pessoal, eu sei que eu fiz um esforço aí, estava até conversando com o Renan antes, eu fiz um esforço aí para tentar manter fora da água aí e ser mais pragmático e tudo mais. Não sei se eu consegui tanto. Se ficar muita dúvida ou se ficar dúvida, manda pro Renan aí, eu sei que ele está bem engajado nas redes sociais, a gente vai fazendo um bem bolado, vai respondendo junto, e a gente consegue ficar as semanas tirando dúvida no Stories lá e tudo mais. Então, estou super aberto aí para a gente bater um papo e para ajudar todo mundo. Show. Obrigadão, Rubens, obrigado a todo mundo que ficou até o final. Vai estar no IGTV, eu acho que vou colocar no YouTube depois para a gente, para esse conhecimento chegar para o máximo de pessoas possíveis. Valeu, pessoal. Boa noite.